Oi, meu nome é Carolina Guida Cardoso do Carmo, eu sou aluna do doutorado do Programa de Pós-Graduação de Arquitetura, Tecnologia e Cidade, da linha de Cidade, sob orientação do professor Sidney Pioch Bernardini, e o título da minha pesquisa de doutorado é Planejamento e Emancipação, Organização Territorial de Assentamentos Informais, a partir da perspectiva de gênero. Nesse momento, eu estou no meu segundo ano de pesquisa, e a gente teve algumas prorrogações de prazo pela própria instituição, então a gente está basicamente na primeira metade, né, da pesquisa, e essa pesquisa ela tem como objetivo, né, principal, pensar estratégias de intervenção no campo do planejamento, assim como de organização territorial pautada pelas demandas e necessidades de gênero, levando em consideração os aspectos dos assentamentos informais, que são estabelecidos a partir de uma organização relacionada principalmente às demandas e necessidades humanas e não necessariamente às normativas da legislação. A hipótese principal que está sendo trazida é que o gênero feminino possui, de fato, necessidades e demandas que podem ser determinantes para a organização desses territórios e que podem incidir no aumento da qualidade de vida desses assentamentos em vários aspectos e, consequentemente, promover a emancipação dos grupos sociais envolvidos. Mudando um pouco, né, não seguindo a lógica tradicional de apresentação, optei por trazer aqui, inicialmente, o cronograma da pesquisa, porque essa é uma pesquisa que sofreu grandes impactos de desenvolvimento por conta da pandemia, uma vez que ela é uma pesquisa que usa uma metodologia majoritária de campo para fazer as investigações, utilizando principalmente a perspectiva das entrevistas e da observação direta do campo, e que nessa situação a gente se encontra muito impossibilitado de executar. Por conta disso, o cronograma sofreu várias alterações e adaptações, e neste momento, diante dessas dificuldades, nós optamos por desenvolver principalmente os capítulos iniciais e que trazem mais fundamentação teórica para começar a estabelecer um material da qualificação que provavelmente vai ser feita no ano que vem, né, em 2021. Então, neste momento, a gente está num momento de identificação do grupo de trabalho, sendo que originalmente no cronograma estaríamos já desenvolvendo a pesquisa de campo, então nós optamos por começar a desenvolver um material teórico para que, de fato, essa pesquisa não sofra tantos atrasos por conta da situação que vivenciamos. Diante disso, foi pensado, para a qualificação, trabalharmos com o material desenvolvido dos 3 primeiros capítulos, sendo que o primeiro capítulo em específico, ele trabalharia com a principal fundamentação teórica e conceitual que perpassa toda a discussão dessa tese, que trabalharia principalmente com a lógica, no primeiro momento, da construção do planejamento urbano enquanto uma ferramenta de trabalho, e que normalmente segue uma lógica ortodoxa e muito importada para a nossa realidade, então que traz algumas cargas simbólicas e tecnocratas que não necessariamente envolvem outros aspectos, né, e outros agentes sociais nesse processo de produção da cidade, juntamente com entender a perspectiva e contextualização socioterritorial de assentamentos informais, visto que esse é o nosso campo territorial de trabalho, já que a formação dos assentamentos informais, elas são baseadas nas demandas e nas organizações humanas, e não necessariamente nas normativas legais para estabelecer a ordem nesse território, juntamente com uma perspectiva de construção dos papéis sociais e desigualdades na história de gênero, né? Por mais que seja uma discussão muito ampla e muito desenvolvida em outros campos de pesquisa, no campo do planejamento isso ainda é muito válido ser retomado como forma de trazer e dar subsídio para essa discussão. E, por fim, neste capítulo a gente também vai buscar trabalhar com as perspectivas de emancipação social e outras formas de pensar o espaço urbano e coletivo, trazendo também como forma de subsídio para isso algumas teorias a respeito de decolonialidade, né, algumas teorias decoloniais que vão
tratar exatamente dessa perspectiva de olhar o território e refletir a respeito dessas técnicas de planejamento, utilizando os nossos conhecimentos e as práticas sociais desenvolvidas dentro dessa realidade, principalmente brasileira e do sul global. A partir desse capítulo das discussões de fundamentação, a gente vai se debruçar em um segundo capítulo majoritário para discutir principalmente essas desigualdades observadas e estabelecidas na realidade do gênero, né, focando a princípio em 3 grandes aspectos de desigualdade, que são a divisão sexual do trabalho, a violência de gênero e a feminização da pobreza, né, que são 3 aspectos que estão muito vinculados entre si, e que a gente tem bastante subsídio teórico para fazer essa discussão, e a partir dessas desigualdades já existentes e constatadas nesses estudos, né, normalmente estudos mais quantitativos, a gente vai também fazer um pouco da discussão a respeito de como essas desigualdades geram consequências, trazem consequências que principalmente estão envolvidas na nossa discussão a respeito do maior envolvimento político, econômico e social das mulheres nesses processos de luta, organização de território e movimentos sociais. Então, como essas desigualdades geram um movimento de maior envolvimento de gênero nesses processos de disputas e organização e fomento político e social. A partir, então, desse segundo capítulo, a gente parte para um capítulo 3, que seria o capítulo onde a gente teria um maior desenvolvimento a partir da revisão de literatura que já foi estabelecida em um primeiro momento, onde a gente dialogaria principalmente o que essa perspectiva do capítulo 2 gerou nas pesquisas das últimas décadas de uma maneira mais consolidada, onde a gente utiliza com maior frequência esses referenciais teóricos, em relação à atuação e percepção da mulher na cidade, tanto formal como informal, então utilizando de vários estudos e teorias já desenvolvidas por autoras já consolidadas dentro dessa discussão de planejamento urbano e gênero, juntamente com a revisão de literatura que foi feita nas bases de dados mais coerentes com o campo de pesquisa, a partir de uma string que consiga estabelecer principalmente as 3 temáticas desse trabalho, que envolvem gênero, território e assentamento informal. Então, a partir dessa combinação dessas literaturas, tanto as literaturas mais consolidadas, como as literaturas e os artigos produzidos mais recentemente, principalmente em relação a estudos de caso, nós vamos, então, utilizá-los como referências para estabelecer a nossa própria metodologia de campo para fazer essas investigações nos assentamentos informais, a partir do estabelecimento de um campo específico para aplicar essa metodologia. Entre esses 3 capítulos, pelo nosso cronograma, o capítulo que vai ser desenvolvido primeiramente é o capítulo 3, porque ele é o capítulo-chave para estabelecermos a nossa metodologia, e, paralelamente, o capítulo 1 e 2, que são os capítulos de maior fundamentação, vão ser desenvolvidos até o processo da qualificação. Uma vez que nós estamos ainda impossibilitados de fazer os avanços de campo por conta dessa situação, esse é o material pensado para ser desenvolvido nos próximos 6 a 10 meses, exatamente para buscar a qualificação já com uma metodologia estabelecida e validada para após a qualificação, então, a gente conseguir aplicá-la juntamente em campo na segunda metade do doutorado. E é isso, agradeço, e qualquer dúvida eu disponibilizo ali os contatos, tanto meu como do orientador.